Povo de Deus, paz do Senhor, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que Deus alcance agora a sua casa, a sua família, onde você estiver agora, que Deus te alcance, tá? Vamos para mais um Papo de Crente. Hoje tá incrível, hoje tá top. E outra coisa, uma coisa que eu venho falando sempre, eu acho que vocês não estão prestando atenção. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe, comente aqui embaixo, tá bom? Siga também o AlphaCast no Instagram. A gente está com o Instagram top, todos os cortes estão indo pra lá, vocês precisam ir pra lá, tá bom? E outra coisa também, comente aqui quem você quer ver aqui no podcast. Eu tô sempre lendo, tô sempre vendo. O pessoal da produção também está vendo quem vocês estão colocando lá, tá bom? Hoje nós temos novidade, hoje nós temos muita coisa para falar, muita coisa para contar, mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe, tá bom? Deus te abençoe. Deixa eu apresentar já o nosso convidado hoje. Eu posso, Eliezer? Com certeza. Posso ou não? Devo, não devo? Hoje está conosco o nosso amigo, presbítero, evangelista, bispo, pastor, semideus, aquele que fala e tá falido, aquele cara que é o brabo. Meu Deus do céu, quase quebrei meu iPad. Aquele cara que especificamente eu sou fã demais. Eu falo que ele é o maior pregador evangelista. Eu falo que ele é o maior porque eu conheço. É um camarada que eu sei da índole, que eu sei quem é dentro de casa e fora de casa. Por isso que eu falo que ele é maior. Eu falo de quem eu conheço, tá? Eu falo de quem eu conheço. Beijo pra quem é. Eu não sei quem, não sei quem. O problema é seu, tá? Um beijo pra quem é. Evangelista Wellington Carvalho. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda. Isso aí. Mas antes... o assovio que me quebra. Mas antes de eu já trocar essa ideia, deixar ele se apresentar, falar os negócios dele, eu quero que você bote aqui na tela os nossos patrocinadores. Vamos começar com eles, nossos pequeninos. Alpha Kids. Ô, gente, a gente tá falando com um cara agora que vai ser pai também. É isso. Aí, ó. Essa criança pra andar no estilo, pra andar na moda, como tá escrito ali, a moda infantil. Segue a gente no Instagram. E lembrando que nós somos uma loja online, tá bom? Vai seguir a gente aí no Alpha Kids Moda. E também, se você quiser pedir, e como o Léo disse, enviamos para todo o Brasil. 21 97478 8443. 21 97478 8443, tá bom? Manda o seu filho, bote o seu filho pra andar num jeito, pra andar top, tá bom? Pra seu filho andar no estilo Alpha Kids Moda, tá bom? Vamos pro nosso próximo, que o nosso próximo também é top, que é o Smart Heart, tá bom? É um dos nossos patrocinadores, moda urbana. Você manda, gente, você tá indo pra agenda ou pra igreja com essa calói, que já não tem mais óleo na corrente. Tá ruim demais, filho. Vai lá, entra na Alfa. Eu já tô falando da Alfa. Meu Deus do céu. Pra você também que quer gravar seu podcast, aqui a gente também tem o Alfa, tá bom? Você já vai aqui onde eu gravo. Enfim, depois eu falo sobre isso. Mas a Smart Heart também, mobilidade urbana. Quando você fala assim, eu vim pelo Papo de Crente, você vai chegar lá, vim pelo Papo de Crente. Você não vai pagar nada na sua primeira... como é que se fala? Manutenção. Na sua revisão você não paga nada, tá bom? E é isso, Deus te abençoe. E vamos pro papo, que o papo hoje tá top. Hoje o nosso papo está interessante. Eu estou recebendo aqui o meu irmão, na verdade, o Wellington Carvalho, é meu irmão, meu amigão, tá? Nas minhas piores fases agora, o Wellington tava lá. Eu gosto dele, a gente vai falar sobre isso mais. Mas, mano, se apresenta pro povo aí. Fala, gente, boa tarde. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo, esse podcast, mas um bom dia, boa tarde, boa noite. Deus te abençoe. A paz para quem é de paz. Gentileza, Elivelto, da sua parte, tá? Todos elogios. Não chego nem aos pés, mas é recíproco. Sabe que eu sou teu fã. Seu irmão que eu não tive, e pra mim é uma gentileza enorme ouvir isso de você. E pra quem não me conhece, eu me chamo Wellington Carvalho, sou presbítero, sirvo como presbítero ali na Assembleia de Deus de Monte Sinai, filial de Palmares. Sou pastoreado pelo pastor Mário Fraga, grande pastor, Deus abençoe. E é isso, vamos lá. É isso.
Vamos lá, vamos para mais um papo. Mano, eu quero, como eu já te conheço há muito tempo, essa história para mim é muito interessante. Quero que você conte, nego, como foi a sua. Que você foi um cara que já pregou há muito tempo, inclusive a primeira vez que eu te vi foi onde você congrega Isso. hoje. E eu vi você pregando, foi a primeira vez que eu te vi. E, mano, e você teve esse negócio de se desviar e coisa e tal, ir pro mundo. Eu quero que você conte aí pra gente como é que foi essa transição de sair da igreja, voltar pra igreja, como é que foi? Então, irmão, para quem não sabe, eu sou criado em berço evangélico. Meus pais, eles sempre foram da igreja, Sim. da Assembleia de Deus. Fui criado em berço evangélico, só que normalmente, não digo todos, porque nem todos também têm o mesmo pensamento que eu tive, mas normalmente a gente, quando cresce em berço evangélico, chega uma fase da nossa vida que a gente quer conhecer, como eu posso dizer, a expressão certa, o outro lado da moeda. Sim. Então, quando eu fui criando um certo tipo de idade, da fase mais da adolescência para a juventude, eu queria muito conhecer o outro lado da moeda. Só que eu era muito pressionado pelos meus pais, pelo fato de eu estar debaixo da casa deles, ser criado por eles. Sim. Então, eu sempre fui muito bem instruído acerca de ser um cristão. Mas eu sempre tive aquela curiosidade. E quando eu fiz 18 anos, é uma fase que a gente começa a descobrir diversas coisas, cria um certo tipo de maturidade. Quando eu fiz os meus 18 anos, parece que deu um start que na minha mente eu acreditava que pelo fato de eu ser maior de idade, o meu pai e a minha mãe já não podia mais ter domínio sobre a minha pessoa. Sim. Pelo fato de eu responder por mim mesmo, se alguma coisa acontecesse eu queria responder, não seria mais meus pais. Então eu decidi conhecer o outro lado da moeda. Foi então que eu me afastei, fiz tudo que eu queria fazer, mas percebi que tudo que eu tinha, na verdade, não estava do lado de fora. Sempre esteve do lado de dentro. E foi assim que eu conheci o outro lado da moeda, que eu digo assim. E uma fase muito importante que eu digo é que meus pais sempre me instruíram, né, da melhor maneira possível, sempre me conduziram no caminho de Deus, me ensinando a palavra, tudo que se deve ensinar. E teve uma fase da minha vida que quando eu saí mesmo, eu disse pra minha mãe, eu vou fazer uma tatuagem. Ela, tu não vai fazer de jeito nenhum, tu não vai fazer de jeito nenhum. É até onde surgiu a minha tatuagem, que é um assunto também muito, muito polêmico, quando se abrange dentro do cristianismo. E eu falei, não, eu vou fazer, é o que eu quero e tudo mais. Planejei tudo, deixei tudo pago. Fiz a primeira parte, só que deu aquele negócio na minha cabeça que eu disse, cara, eu não vou terminar. Aí eu voltando pra casa, quando eu tô voltando pra casa andando, com o braço enfaixado, quem eu vejo lá na esquina vindo na minha direção, minha mãe. Nossa. Aí eu coloquei o braço pra trás, tentei esconder de todas as formas. Aí quando ela me viu com o braço pra trás, a primeira coisa que ela disse, eu sei o que tu fez, mas isso daí vai te gerar alguma coisa e depois você vai me dizer o que é. E realmente, cara, eu não posso aqui, claro, já estamos entrando em outro assunto. Não, esse é bom. Mas eu não posso aqui afirmar nada a respeito se é pecado, se não é pecado. Eu não posso aqui forçar ninguém a nada, a dizer se tem que fazer, se não tem que fazer. Eu digo das minhas experiências, das minhas marcas que eu tive com Cristo. Eu costumo dizer muito para meus amigos da igreja em si, que o evangelho, ele traz marcas pra gente. Sim. E tem coisas que, às vezes, nós não vamos encontrar respostas. A gente vai procurar e, por um momento, nós não vamos encontrar nenhuma resposta. Mas isso vai gerar alguma marca na gente que a gente vai, tipo, que dar um start e vai fazer com que a gente se lembre daquilo que a gente cometeu, daquilo que a gente fez, que não encontrou resposta, e essa marca vai servir como resposta. E eu posso dizer pra tu, mano, nunca ninguém me afirmou, biblicamente, já ouvi diversos conselhos a respeito disso, Sim. sobre que é pecado ou não. Mas hoje em dia eu carrego uma vergonha comigo terrível. Eu tento esconder de diversas formas. Sim. Às vezes eu tô pregando em igreja e eu me sinto envergonhado por ter uma tatuagem. Não porque vou ser julgado, muito pelo contrário. Mas é uma coisa que eu carrego comigo.
algo de vergonha. Tu acha que essa vergonha foi através da desobediência? Tipo assim, tua mãe não faz. Então, pô, vou fazer, porque é o que eu quero. Então gerou aquele sentimento do, pô, caraca, isso aqui foi uma desobediência que eu fiz da minha mãe, não da parte de Deus. Mas tipo assim, caraca, desobedeci minha mãe, então por isso que traz essa vergonha, você acha que é isso? Então, irmão, eu não acredito que seja por causa da desobediência. Sim. Mas eu acredito, para quem está nos assistindo, não tô criticando, não estou falando. Você deixou bem claro no entendeu? início. Mas eu acredito que seja muito pela forma que a gente foi criado. Sim. Eu fui criado na Assembleia de Deus e uma Assembleia muito rígida, onde ter barba não se pode. Exato. Aonde um cabelo igual o teu assim, De não se jeito pode. nenhum. Entendeu? Então eu fui criado numa assembleia muito rígida, de uma forma muito rígida. Então essa forma que eu fui criado acabou gerando em mim algumas coisas que me fazem sentir vergonha hoje. Sim. Entendeu? Não pelo fato da desobediência em si, mas eu acredito que seja muito por isso. Entendeu? Entendi. Isso é bom, mano. Até porque hoje como você disse mesmo, é um tema muito polêmico, essa parada de tatuagem. Eu falo mais pela desobediência, eu levo mais por isso. Como eu falei aqui, eu acho que eu falei errado até, mas vai muito de doutrina. Se a doutrina da tua igreja é contra, mano, não faça. Não faça, porque a desobediência, ela é pecado, tá ligado? Então, é pecado, não é pecado? Eu acho bonito, mano. Eu, particularmente, acho tatuagem bonita, acho muito bonito. Em mim, eu não faço exatamente pelo que você falou. Eu fui criado num lar que você ficar sem camisa, eu tava em pecado, pô. Eu ia no quintal com a minha avó, eu ia pegar uma blusa, uma toalha que tava sem camisa, minha avó, você é templo do Espírito Santo, você não pode ficar sem camisa e coisa e tal. Então eu fui criado num lado desse. Então hoje eu vou mais por essa consciência, cara. Eu fui criado no lar onde isso... Mano, se meu pai me visse de brinco, acho que meu pai arrancava minha orelha junto. Meu pai nunca concordou com essas paradas. Até hoje ele não concorda muito. Hoje é mais maleável. Hoje eu sei que meu pai, tipo assim, se eu aparecer com tatuagem, ele pode ficar triste, mas vai entender. Tipo, tá, é uma parada sua. Até porque eu não moro mais debaixo do teto dele. Mas eu entendo, tá ligado? Isso é bem complicado, é um assunto bem complicado. Eu acredito que seja mais pela questão do escândalo em si, né, mano? Mais pela questão do escândalo. Porque eu acredito que... Vou te colocar como uma prova. Você é um cara que é reconhecido aí pelo Brasil afora. Eu acredito que o fato de você fazer em si vai gerar um certo tipo de escândalo para muitas pessoas que te têm como referência, entendeu? Então, a partir do momento que isso vai gerar um escândalo, aí sim eu acredito que seja... Pecado. Exatamente, entendeu? Aquele que escandaliza, né? Isso é verdade. Até porque a gente é visto como referência para muito jovem aí. A gente é tipo uma fila, então a gente tá cumprindo. Isso é complicado. Isso é muito complicado. Mano, você é um ótimo pregador. Eu sou seu fã como isso. Já te falei, falo isso pra quem quiser ouvir. Eu sou seu fã como um pregador, como um homem de Deus. E como você encontrou, mano, essa chamada, essa paixão? Porque você é um cara que estuda todo dia. Você é um cara que posta todo dia que tá lá estudando. Cara que ora, eu sei disso que você estuda. Porque ver você pregando, minha Nossa Senhora. Mas, tipo assim, mano, como você encontrou essa paixão, esse chamado, assim, tipo, cara, eu quero pregar, eu acho que meu chamado é pregar. Porque eu já bati muito em você, porque você sempre enxerguei você como um ótimo pregador. E teve um período aí que você só quis trabalhar no Uber, quis desistir, que eu quase te matei. Mas me fala, mano, como é que foi esse encontro? Cara, por ser criado em berço evangélico, todas as vezes que eu recebi oportunidade na igreja, a única coisa que eu sabia fazer era cantar. Eu tinha uma vergonha terrível de... Isso é uma pergunta, né? Não quero cortar esse negócio, não. Mas qual foi o primeiro instrumento que tu pegou? Foi a bateria. Tô falando. Todo mundo que vem aqui é bateria, irmão. Todo mundo que passou aqui falou, o primeiro instrumento, bateria. Isso aí, eu tocava bateria, mas todas as vezes que eu recebi oportunidade, porque tem aquela, lá na minha antiga igreja era Jorge de Cristo. Começa na criança, aí tocando bateria, vamos ouvir o Wellington com a oportunidade. Mano, eu tinha uma vergonha terrível de ir lá na frente, pegar o microfone. Então a forma mais segura que eu encontrava quando eu pegava o microfone era cantar. Então eu cantava, me dava oportunidade, eu cantava. Cheguei a ser campeão na minha sede, cantando, no torneio cantando.
Até que teve um ponto de pregação. Normalmente a Assembleia de Deus ela tem muito disso. Muito. Eles colocam um ponto de pregação. Hoje o nome é subcongregação. Isso. Evoluiu, tá aquele... Tinha um ponto de pregação na casa de uma irmã lá da igreja, e minha tia que dirigia o ponto de pregação. E tu sabe que esse ponto de pregação nunca lotava, não é igual hoje que tu faz evento e lota. 4 pessoas, 5 pessoas. Eu tinha por volta de 13 para 14 anos, aí minha tia virou pra mim e falou assim: prega lá no ponto de pregação. Eu falei: não tem como, tia, impossível. Ela: não, você vai pregar no ponto de pregação. Eu gostava de ajudá-la. Aí eu aceitei. Falei: não, então eu vou pregar. Aí cheguei em casa, li e tudo mais, aí preguei. Nesse dia que eu preguei, minha tia Lúcia, ela chegou pra mim e disse assim: cara, o teu chamado é pra pregar. Você vai ser um grande pregador. Eu falei: duvido, não tem como. Eu fujo disso, eu tô fazendo porque eu quero ajudar a senhora não tinha quem colocar pra pregar, e voltei pra mesma coisa, tocava bateria e quando me dava oportunidade cantava, até que um líder dos jovens, ele começou a dar oportunidade pros jovens pra pregar, isso foi por volta de 16 anos pra 17. Aí ele falou: não, queria que você pregasse hoje. Eu fui, mano, eu lembro até hoje. Foi aí que se concretizou mesmo, porque quando eles faziam culto dos jovens, eles convidavam outras igrejas, né, pra poder participar do culto. Aí eu lembro que ele me colocou pra pregar. Quando eu terminei de pregar, os líderes dos outros departamentos da outra igreja: pô, como é que eu faço pra tu ir lá na igreja pregar e tudo mais? Aí foi se intensificando. E o interessante é que tu diz: tu lê todo dia, aposta que lê todo dia. Isso eu criei como... é um hábito, eu criei um hábito dentro de mim, porque infelizmente, cara, a nossa geração, ela tem muito problema de ler a Bíblia pra montar mensagem. Isso, é verdade. É por isso eu costumo dizer, cara, que é igual é um texto, é uma carta que eu me apeguei muito. Paulo escreve a carta para Filemão e ele diz para Filemão que queria que Onésimo permanecesse com ele em Roma, servindo. E quando você percebe a história, todas as vezes que o apóstolo Paulo ele convertia alguém, esse alguém servia. Começava a servir. Você vai perceber Marcos, Epáfras, Timóteo, diversas pessoas serviam pregando. Só que Paulo, quando ele fala de Onésimo, ele especifica dizendo que queria que Onésimo servisse ele. Não pregando, servisse. E eu aprendi, Deus ele falou muito comigo através disso, porque quem não começa ministério servindo, termina ministério caindo. Vai. E por que isso? Porque normalmente a galera lê a Bíblia para montar mensagem. Mas a Bíblia, na verdade, ela deve ser um alimento espiritual. Sim. É por isso que existe a guerra da carne entre o espírito, e vai vencer quem estiver mais alimentado. E eu amo, mano, eu criei esse hábito. Eu amo ler a Bíblia. Eu não tenho muito costume de ler livros, não tenho. Queria ter o hábito de ler livros, compro diversos livros, mas não consigo. Agora a Bíblia eu sou apaixonado, mano, gosto muito de ler a Bíblia. Eu vejo, o cara lê com 5 Bíblias de cada, como é que se diz? Versão diferente. Isso é muito bom o que você falou, mano. Porque eu vivo da itinerância, mas mesmo assim eu tenho meu curso de psicanálise, eu tenho tudo, mano. Eu consigo ler livro por conta dos cursos que eu já fiz também antigamente, mas enfim, esse hábito de ler a Bíblia eu acho tão importante pra nossa geração, que é uma galera que é a geração iFood, que quer tudo pronto. Isso. Tem esse demônio do ChatGPT, que todo mundo, tá ligado? Todo mundo usa, monta... Mano, hoje no ChatGPT, monte uma mensagem sobre... vai montar a pauta, tudo, vai montar tudo. Então é uma geração muito perigosa, que não lê, mas é uma geração que já tem tudo pronto. Por isso que eu não tenho idade pra ser saudosista, mano. Não tenho, mas eu tenho saudade do povo de antigamente, que... Quem é o pregador? A gente não sabia quem era pregar. O pastor me chamava na hora. E isso era muito bom, porque não te obrigava, mas você tinha o hábito de ler a Bíblia pra saber o que falar. Hoje, mano, eu fui pregar agora em Manaus... E eu provei, eu falei: pastor, eu vou provar pro senhor que a sua geração tá doente. Que os jovens daqui não lê Bíblia. Quer prova? Quero. Abra sua Bíblia em Atos 29. O povo tudo abrindo a Bíblia, mano. Tudo procurando. Eu falei: vocês estão procurando Atos 29?
Você percebeu que tudo que eu falar no altar, tudo vai ser mentira, tudo que eu falar é verdade, porque vocês não leem. Então, a Bíblia diz, a Bíblia diz, não é que a Bíblia diz. Quando se torna um cara que lê a Bíblia para se alimentar, eu sou uma igreja de Bereia. A igreja de Bereia, o pregador abria a Bíblia, tava todo mundo de Bíblia aberta junto com ele. Aqui diz, espera aí, qual é o versículo? Tá, pode ler, não tá aqui se não. Então, tipo assim, enquanto a minha geração não voltar a ser a igreja de Bereia, e como você falou, e falou muito bem, irmão, de a gente ler a Bíblia pra se alimentar e não pra fazer mensagem, nossa, mano. Mano, vou te falar, isso engloba diversas formas. Primeiro, a galera, eles leem a Bíblia pra montar mensagem. Segundo, a galera, elas querem exercer o ministério de pregação, de cantar e tudo mais, eu digo, pela questão da fama em si. Exato. E isso daí se torna um problema, mano. Eu lembro quando tava estudando a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, quando Paulo escreve pro povo, ele elogia, dizendo que a igreja era uma igreja que recebeu todos os dons espirituais. E a finalidade de Deus liberar todos os dons espirituais para a igreja de Corinto é que eles não precisariam procurar em outras denominações Sim. aquilo que tinha dentro da igreja. Porque quando você vê a cidade de Corinto, era uma cidade fortemente religiosa. Você vê diversos deuses que o povo adorava. Então Deus, quando o apóstolo Paulo funda a igreja de Corinto, Deus ele libera todos os dons espirituais para não precisar procurar em nenhuma igreja. Só que isso se torna um problema, pô. Isso se torna um problema porque eles começam a acreditar que os dons espirituais que ele tinha era por mérito. Não, é tudo por mérito, eu faço por mérito. Aí, o problema do mérito é que eles começaram o quê? Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, Sim. eu sou de Cristo. E isso se tornava um problema. Aí o que Paulo teve que fazer? Escrever a carta exortando eles, dizendo que eu vou ter que lembrar vocês quem vocês eram antes de serem aceitos por Cristo. Que não foi vocês que aceitaram a Cristo, foi Cristo que aceitou vocês. Sim. Então esse é o maior problema, mano. A gente precisa entender que aquilo que a gente carrega não é por mérito nosso. E nem nosso, Isso aí. Uma hora, naquele grande dia, Deus vai prestar conta, entendeu? Exato. E é isso que a galera precisa entender. Não tô aqui criticando a internet, até porque eu acredito que a internet seja uma ferramenta. Exato. Uma ferramenta. No tempo atual. Isso aí. Porque a gente precisa. A palavra precisa chegar. E talvez os nossos pés não vai chegar. Mas aquilo que a gente fala que é apostado, chega. Exato. Entendeu? Então, a gente vive uma geração muito doente, mano. Muito. Em questão disso aí. Porque a galera tá querendo tudo evidência, mano. E o mais perigoso, é que eu sempre bato uma tecla aqui, no Papo de Crente, é que a galera que não é chamada pro ministério, mas porque vê a gente no YouTube, acha fofinho, acha maneiro, acha que dá dinheiro, acha que é isso, que é aquilo. Então, do nada, um banner no Instagram, agenda aberta. Mano, isso me mata. Gente que você vê que não tem chamada pra ministério, é afinado, canta bem, mas é pra cantar bem dentro da igreja, pô. Ajuda o teu pastor, às vezes ajudando o meu próprio pastor, eu vou ter mais recursos do que saindo da minha igreja. Ajudando o meu pastor, eu vou ter muito mais recurso do que tendo ministério fora da igreja. E tipo assim, tem gente que, eu falo isso, uns são chamados pro estado, outros são chamados pro Brasil, outros são chamados para fora do Brasil, outros é chamado só para Jerusalém, só para aquela igreja ali. Você só foi chamado para isso. Então a minha geração tá perigosa porque tudo viraliza. Viraliza você ser polêmico, viraliza você fazer graça, viraliza você fazer dancinha, viraliza você fazer um monte de coisa. Então, o mundo, a geração atual é muito perigosa, mano. A geração da internet hoje é muito perigosa. E falando sobre isso, eu Elivelto, acho que não deveria ter tanta gente hoje com ministério. Exatamente pela internet. Tem gente que tem ministério pela internet. O exemplo. Sim. Tem gente que não sabe o que quer da vida. Tem gente que não sabe ser pregador. Tem gente que é pregador da internet. E isso, pra mim, quem é pregador da internet não pode pregar no altar. Na minha concepção. Você prega ali, o teu ministério é esse, mano. Deus te chamou, não pra pregar na internet, mas é uma ferramenta que Deus, como você disse, é uma ferramenta Sim. que Deus te deu. Então prega aqui, mano. Porque tem gente que se subir pro altar, mano, estraga tudo. Estraga tudo. É a famosa geração de Balaão, mano. É um monte de mula pregando. E a mula só tá pregando porque o profeta perde a visão. Isso é perigoso, mano. Isso é perigoso
Porque essas mulas estão dando entretenimento e isso tá perigoso demais. Mas isso é assunto do dia, porque eu não tenho advogado suficiente pra entrar nessa causa por mim, né? Mano, como você lidar? Porque querendo ou não, a gente tem muito hater, né? Muita gente que não faz nada pela gente, mas gosta de criticar. E como você dá, mano, com essas críticas que a gente recebe? Eu, então, tem um monte de pastor no meu cangote. Mas como você lidar, mano, com essas críticas de gente que... Desculpa não, porque o podcast é meu, quem fala sou eu. Mas gente que não faz, mas critica quem faz. Gente que não pode, critica quem pode. Poderia fazer, na verdade, mas não faz. Mas tá com o celular agora sentado no sofá querendo criticar a gente. Quer corte, né, na verdade? Então, cara, eu vou te falar. Eu particularmente não recebo muitas mensagens de crítica porque eu não sou um cara que posto muito. Uhum. Não sou muito, não sou influenciado. Na verdade, influência. Você te admiro muito, você tem uma grande quantidade de seguidores, tem uma influência muito grande no YouTube. Então, particularmente, eu acredito que essas críticas vêm muito. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Sim. Mas eu tenho uma opinião, sim, mano. Eu tenho uma opinião a respeito disso. Infelizmente, essas pessoas que criticam, mano, ela queria estar no teu lugar. Exato. Mas por não poder estar, então eles vão sempre tentar puxar o teu tapete. Porque já que não conseguiram chegar, é mais fácil derrubar quem chegou. E isso me faz lembrar muito, mano, de amizade que Davi tinha. E é interessante isso, porque ele entendeu. Já que eu não vou chegar, eu vou servir de braço pra alguém que pode chegar. Porque presencialmente que era o próximo ao trono era Jonathan. Isso. Então Jonathan falou, pô, tá andando com o cara que é escolhido. Todo mundo tá falando que o cara é rei. E eu sou o próximo, qual é o cara? Vai bater esse homem. Mas não, o cara entende, não. O cara tem chamado o próximo aí, então vou Então, pra mim, mano, a maioria dessa galera aí, porque tem gente que critica com base naquilo que eles aprenderam também. Sim. Mas tem muita gente, pra mim a maioria, mano, é por não conseguir chegar, eles sempre tentam puxar o tapete de quem chegou. Porque é mais fácil isso, né? E isso vai muito da inveja. Vai muito da inveja. Fora os que já chegaram e não querem ajudar também, né? Isso aí, tem gente que chega e não ajuda. Eu dou graças a Deus, mano, que até hoje eu posso falar, irmão, e pode comentar aqui quem acha que me ajudou. Hoje ninguém, mano. Ninguém dessa galera que tá na mídia pode apontar pra mim. E Deus não permitiu, mano. Teve muita gente que me prometeu muita coisa. Muita coisa. Hoje, o único que pode falar, cara, eu te ajudei fora a minha família é o chefe. Que me botava na mala da Spin pra ir pra todo quanto é lugar. E mesmo assim é um cara que, tipo assim, Deus juntou a gente, tá ligado? Mesmo assim. E, cara, isso daí é muito importante, é interessante, porque são pessoas que não são apegadas a isso, né? Não tem medo daquilo de quem vai chegar. Pô, eu devo muito a vocês todos, mano. Graças a Deus, falo sem demagogia nenhuma, não preciso disso, de babação de ovo, até porque eu odeio isso, mano. Eu também odeio. Odeio isso, não gosto de babação de ovo. Se eu tiver que perder tua amizade, mas falar uma coisa que é verdade pra tu, eu vou falar. Mas, pô, eu devo muito a você, mano. Você, a família, ao chefe também, principalmente. Também não, principalmente. Vocês são uma pessoa que não se apegam à fama, não se apegam àquilo que vocês conquistaram. Pra vocês não tem isso não e tá doido, mano. Eu até me preocupo com essas paradas aqui. Mano, eu não sirvo pra ser famoso, não sirvo. Eu tenho umas brincadeiras na rua que os outros veem. Por que esse moleque é brincalhão desse jeito? É crente. Fora os religiosos que falam que a gente não pode rir porque a gente é crente. Tem um povo aí que, meu Deus, já se quebraram muito comigo já. Mano, há algo que você acredita no início que mudou ao longo da jornada? Tipo assim, você acreditou muito no início e ao decorrer da jornada você mudou de ideia? Tipo, algo que você acreditava muito. Por exemplo, eu, Elivelto, eu era um daqueles caras que falava, mano, eu nunca vou cobrar pra cantar e pra pregar. E é um tema polêmico também. Eu acreditava muito nisso porque eu acreditava naquela parada do... como é que se fala? Que você recebeu de graça, dei de graça. Eu acreditava muito nessa parada. E eu, caraca, mano, nunca vou cobrar. E um primo meu, hoje, inclusive é um dos meus músicos, ele falava, mano, você tem que se valorizar. E eu falava, mano, isso não é necessário, Deus vai suprir, Deus vai fazer, e Deus sempre tem feito. Mas eu já comecei a perceber que as pessoas me sugavam.
As pessoas puxavam isso de mim. As pessoas não queriam o Elivelton. As pessoas queriam o Elivelton Raymond, não o Elivelton do dia a dia. Queria usar o dom que Deus tinha em mim. Eu falei, caraca, eu chegava em casa quebrado na emenda, e o pastor tava com um congresso lá, top, sorrindo e brincando, e eu puxando a carga espiritual de tudo. Eu falava, não, isso tá errado. Aí eu queria comprar uma camisa, não tinha, porque o pastor me deu R$ 20. Aí eu queria comprar um sapato, não tinha, porque o pastor me deu 30. Então eu queria, sei lá, comprar alguma coisa. Natal, final de ano, eu queria comprar um tênis legal. Cantei o ano todo, mas só tava com R$ 20 na conta. Eu falava, mano, tem alguma coisa errada. Eu não tô me valorizando. E eu sei que é um tema polêmico pra caramba, e há quem concorde e quem não concorde. Gente, eu já falei isso aqui. Não concorda, não quer levar porque o cara cobrou, não leva! Vai na igreja do irmão que chamou pra Botou pregar. o obreiro da casa pra pregar. Botou o obreiro da casa. Bota o irmão Chiquinho que fica na porta. Bota o irmão da casa pra E acabou. Ah, sai fora. E aí, mano? Mano, isso daí é um assunto polêmico demais. É. Eu sempre tive pensamentos a respeito disso também. Nunca concordei. Na verdade, não concordava, mas já recebi diversos conselhos, opiniões. Teve gente que já conversou comigo pautada até dentro da Bíblia. Sim. Não dizendo que era o certo, Sim. entendeu? Mas, cara, esse daí é um assunto que vai mais pra questão da valorização. Exato. Eu posso dizer muito porque eu vivo muito isso, mano. E, cara, infelizmente tem gente que só quer sugar aquilo que tu tem, mano. Aquilo que tu carrega. Mas é a questão que tu falou. O peso espiritual, quem vai pra casa com peso é você. E, cara, isso daí é até problemático. Isso daí é até meio perigoso. Porque às vezes você chega dentro de casa e você é casado e tem sua esposa dentro da tua casa, e a tua esposa acaba recebendo carga espiritual justamente por causa disso. A tua família recebe uma carga espiritual justamente por conta disso. E, mano, tem que se valorizar mesmo. Eu não queria falar, mas Vai. vou ter que falar. Eu conheço diversas igrejas, mano, que tem o obreiro da casa que tá lá sangrando o ano inteiro, pregando o ano inteiro. Eu sei que eu vou ser criticado com isso, e depois vocês vão entender o porquê que eu vou falar. Mas fora dos bastidores. Mas a pessoa tá lá sangrando o ano inteiro, pregando o ano inteiro. Aí na hora que chega o congresso, na hora que chega o momento top lá, que tudo é preparado, a igreja vai lá, se prepara todinha, faz um almoço, vende tudo. Vai pro sinal vender isso aí, pra chamar o pregador de fora, dar lá um valor pra ele, mas o cara que tá lá o ano todo lá, pregando de quarta, de isso aí, sexta. tá lá ajudando, servindo, o cara não é honrado. E eu já vivenciei muito isso. E hoje, cara, eu aprendi a me valorizar. Não tenho fama, não tenho status, mas eu aprendi a me valorizar. Mas isso daí é um dom que tu recebeu. Tá bom, então eu fico na minha igreja pregando, já que é um dom que eu recebi. Então, eu prefiro ficar na minha igreja pregando, até porque eu vou estar exercendo o meu dom, entendeu? Então a gente precisa sim, eu digo em questão geral. Todo mundo que se tem ministério deve sim se valorizar, cara. Porque você tem as suas coisas pra realizar, Exato. tem as suas coisas pra fazer, entendeu? E se torna um assunto polêmico porque tem gente que só quer ver o lado dele, né, mano? Exato. Fora dos pastores que não pagaram até hoje. Esse negócio do Pix pra depois. Eu já caí muito nesse assunto. Eu falo, irmão, eu acho que esses caras, olha... Ai. Mano, eu tenho uma pergunta pra você. Vou fazer... tipo assim... Por que tantos jovens, mano, tem essa dificuldade... Aproveitando que a gente tá falando de jovem. Por que tantos jovens você acha que tem tanta dificuldade de se conectar em Deus mesmo? Hoje não tô generalizando, óbvio, mas tem muita gente que tem dificuldade de se conectar. Eu acho que um dos maiores pilares é não conhecer a Cristo de verdade, como eu e você conhecemos. Você acha que o único jeito dessa galera se conectar com o Cristo de verdade é ter esse encontro? E como é que faz para ter esse encontro com Cristo? Tá ligado? Como você é um cara, como eu já disse, um cara que busca sempre, um cara que sempre tá lendo, um cara que sempre tá estudando. Você acha que
tanto jovem tá tendo muita dificuldade para se conectar? Sim, mano. O que acontece? Existe uma frase que diz que existe um vazio dentro de nós do tamanho de Deus que só pode ser preenchido por Ele. Sim. Infelizmente, muitos jovens eles colocam dentro desse vazio expectativas em outras coisas. Sim. Eles acham que talvez uma noite embalada, curtindo de outras formas, vai preencher esse vazio. Só que esse momento de diversão é temporário. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, você percebe que esse vazio não foi preenchido. Porque só quem pode preencher esse vazio é Deus. E você mesmo pode dizer isso muito bem. É por isso que a doença do século é a crise de ansiedade, é depressão, é complexo de inferioridade. Muita coisa. Porque as pessoas elas tentam preencher esse vazio de uma forma que só Deus pode preencher. E a melhor forma, mano, para você preencher esse vazio, para você se conectar com Deus é através da oração. Eu costumo dizer que não existe uma conexão com Deus se você não entrar no quarto para orar. A Bíblia mesmo diz isso, o próprio Jesus disse isso em Mateus 6. Quando os discípulos estão olhando para os hipócritas, eles perguntam para Deus, nós devemos orar como eles? Aí Jesus responde para eles, não. Eles oram em praça pública porque querem ser recompensados publicamente. Isso aí. Então como é que nós devemos orar? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu pai que te vê no secreto. Então você percebe que Jesus ele está ensinando que a maior importância de tudo é o secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Fala aquela frase que eu amo. Fala a frase isso, que eu amo. Essa frase é do Igor Henrique. Essa frase é do Igor Henrique. Essa frase eu amo, cara. Eu amo. Do que adianta ser visto pelos homens em público se quando o pai te procura no secreto ele não te encontra? Cara, essa frase eu boto como tema da minha geração. Pá! O secreto que eu preguei isso e um pastor achou interessante a falar e eu falei mesmo, e eu acho que foi por isso que uma pessoa me bloqueou no WhatsApp. Que tem muita gente dançando mergulha, mas não mergulha de jeito nenhum, mano. Sim. Mergulha no TikTok, mergulha em rede social, mergulha em muita coisa. Mas a palavra de Deus mesmo, ninguém mergulha, mano. Não é como antigamente, Wellington. O que eu falei, mano. Eu não tenho idade pra ser saudosista, mas eu tenho saudade da irmã Rutinha. Toda vez que eu subo um monte ali da igreja, perto da onde o Pedrinho mora ali, da mãe do Pedrinho mora. Sim. Eu subo ali 7 horas da manhã, toda vez ela tá com a face no pó, ela tá lá. Eu tenho vídeo com ela, tenho foto com ela. Foi uma das pessoas mais importantes que já participou da minha infância, é a irmã Rutinha. E tipo assim, ver ela buscando até hoje, daquele jeito, daquele mesmo jeito, de face no pó, orando, ela e a esposa dela, parece que campam naquele monte. E tipo assim, eu fico, mano, olha o espelho que eu tenho, de tipo assim, cara, é essa parada, a busca. Tem gente que me pergunta, mano, qual é o macete, mano? Pra virar, pra fazer, como é que faz? Eu falo, não tem macete, mano. É o que você acabou de dizer, é o Deus do secreto, mano. Isso é muito importante mesmo. Mano, eu considero um dos caras que eu mais amo ver pregar, que eu gosto de ver pregar, que eu sinto 2, 3 horas pra vir pregar. E que conselho você daria, mano, pra quem quer começar a falar de Jesus? Pra quem quer começar a pregar? Cara, a primeira coisa as pessoas elas colocam muita expectativa que para falar de Jesus elas precisam ter a vocação e o dom para pregar. Eu acredito que todo mundo que aceita Cristo ele tem que pregar. Exato. Até porque o evangelho ele precisa ser anunciado. Mas para quem tem o desejo de iniciar pregando, mano, que eu quero começar a pregar, quero pregar. Cara, eu vou te falar, a melhor forma para você iniciar pregando é você ter uma proximidade com Deus, cara. Sim. Não existe nenhuma forma de você iniciar um ministério. Não existe nenhuma forma de você começar um ministério sem antes ter a conexão que você falou com Deus. Sim. A pessoa que vai te direcionar pelo caminho certo é Deus. E a galera coloca muita expectativa em pessoas. A gente estava conversando sobre isso antes de iniciar o podcast. Sim. Sobre a pessoa em si, ela colocar expectativa e referência em uma outra pessoa. Pessoas são falhas, irmão. Pessoas, elas estão sujeitas a tudo, a cair, a errar, a falhar. E quando a gente coloca essa expectativa em pessoas, quando essa pessoa cai, você também vai cair.
Quando essa pessoa falha, você também vai falhar. Que você acaba colocando a expectativa toda nessa pessoa e você percebe que essa pessoa que você colocou uma expectativa não era aquilo que você esperava. Entendeu? Então eu costumo muito a dizer, irmão, se você quer iniciar um ministério, não coloque ninguém como sua referência. Aprenda a ter Cristo como seu alicerce principal. Aprenda a ter Cristo como a sua base. Porque quando você coloca expectativa em outras pessoas, você vai se Se frustrar. frustra. Entendeu? Então, pra mim, o conselho que eu dou pra quem quer iniciar ministério é aprenda a ouvir, aprenda a saber ouvir conselhos, aprenda a ter referências dentro de sua casa. Dentro de sua Sim. casa. Eu acredito que sua maior referência deve ser dentro da sua casa. O meu pai. Sua filho. avó, seu Você. pai, Ô, minha avó, então. sua mãe. A gente é amigo de longas datas e você sempre falou dos seus pais, da sua avó. E pra mim, mano, eu digo muito isso. Eu nunca criei expectativa e referência em nenhuma pessoa. Sim. A galera sempre me pergunta, cara, quem é tua referência aí como pregador? Mas não tem referência como pregador. Não tenho referência como pregador. referência como Eu tenho cara que tem admiração. caráter. Sim, Eu admiração a gente admiro. todos têm. Eu admiro a pessoa que ela tem um certo tipo de inteligência pra pregar, a forma que prega, a eloquência, sim, eu admiro. Mas referência, mano, é dentro da minha casa. É, porque são as pessoas que... É como eu falo, eu falei isso pro meu pai um dia, ele começou a rir. Eu falei, cara, você é o meu Naamã. É um cara que na rua pode ser conhecido como tal. Mas dentro de casa eu conheço as suas lepras. Exatamente eu também. Eu sou o teu Naamã. Lá fora todo mundo gosta do Elivelto, do Elivelto que canta e respira e do Elivelto que canta um monte de coisa. Mas dentro da minha casa o Senhor conhece a minha lepra. Então, tipo assim... E a gente conhece vários Naamãs e eu dou muito valorização aos Naamãs que eu conheço. Porque mesmo eu conhecendo a lepra, mano, eu sei que Naamã, se a gente chegar com jeitinho e falar, Naamã, desce. A mergulhar, irmão. Você tá precisando mergulhar. Naamã vai descer, mano. Então dou muita valor. Ih, acabei de criar uma mensagem, não sabia disso não. Eu acabei de criar uma mensagem. Mas eu valorizo, mano. Eu valorizo isso porque é como a psicologia diz. A psicanálise diz que a minha felicidade ela tá da cabeça pra cima. Então quando eu entendo quem eu sou, pra quem eu sirvo e pra onde eu vou, eu sou um cara feliz e eu não dependo de ninguém pra isso. A minha felicidade tem que estar da minha cabeça pra cima, do meu pescoço pra cima. É eu. Se eu errar, eu acredito em mim de novo pra levantar. É porque quando o bagulho estreitar, irmão, eu já caí em 2015. Eu já pequei, já caí, já traí, já fiz. E quando eu caí, mano, sei que quem tava do meu lado foi minha família. O pessoal que gostava de me ouvir cantar começou a me criticar. Meu pastor me chamava de doença dentro da igreja. Então, tipo assim, quando eu tive a minha queda, as minhas maiores referências estavam do meu lado. E isso é importante pra caramba. E tem jovem aí que tá escutando a gente que já não fala já que não ama mais o pai, não tem mais esse negócio de... Principalmente quando chega na fase da adolescência. A adolescência hoje tá... papai não sabe de nada, mamãe não sabe de nada. Vai quebrar a cara, garoto. Vai cair, hein, cara. Cara, vamos lá. Eu sempre faço essa pergunta. E pra mim eu já falei isso da última vez. O Kelvin falou isso da última vez. E foi parecido. Eu quero que você conte pra gente, mano, algo muito engraçado que já aconteceu contigo dentro da igreja. Pô, mano, o que me matou até hoje foi a do Vitor, cara. Eu sempre vejo, só essa parte do corte, eu vou pedir pro Léo, cara, fazer esse corte. Porque, cara, esse moleque, ele falou que chegou de viagem, foi pregar na consagração. Quando ele chegou na consagração, o pastor, vamos ouvir o pregador? O Vitor tava na cadeira assim, ó. Dormindo. Pregador, ouve o pregador. Mano, eu acho que seria uma das minhas maiores vergonhas eu estar dormindo de boca aberta no altar, mas tá maluco. E aí, teve alguma coisa? Cara, eu particularmente nunca tive um momento assim engraçado, não. Ah, tive muito. Nunca tive, porque eu sempre prezei muito em ser muito posturado, sempre cara feia, muito... Eu tenho muito medo, Valtinho, daquilo que as pessoas vão falar. Mano, eu tenho muito medo mesmo. Tem, mano. Eu tenho medo do que as pessoas podem falar, daquilo que podem inventar, entendeu? Então, o meu pastor, cara, a gente tava conversando sobre isso ontem. Eu e o Gabriel, o pastor Gabriel, estava conversando sobre isso ontem. Cara,
pô, eu questionei, né? Falei, pô, pastor, tem uma certa resistência. Cara, porque você é muito sério, é muito posturado. Fechado, Então ele não ia saber é tudo. chato pra Então, caraca. eu particularmente nunca tive esse momento engraçado dentro da igreja, entendeu? Porque eu sempre fui muito fechado, muito sério. Então, Você que viu o Wellington na rua, ele não tá com raiva, ele não tá bolado, ele não tá nada. Ele só tem essa cara fechada mesmo, até dentro da igreja e mesmo. por incrível que pareça, nunca tive momento sério, engraçado assim dentro de igreja, mano. Nunca, Ah, eu nunca. tenho muito. Nunca tive, mano. Já teve vezes Pô, essa vez foi meu pai que ficou bolado. Um maluco foi cantar em Niterói. O maluco, vou dar tua oferta ali, veio com um picolé de oferta pra cima do meu pai. Nossa, meu pai queria avançar no cara. E foi uma discussão dentro da igreja. Cara, isso foi muito engraçado, porque o maluco, ele discutia com meu pai, mas com o picolé na mão. Tipo assim, momentos assim eu já tive, entendeu? Já tive momentos assim. De alguém caindo, alguém Mas, mano, não rir. achei engraçado não, foi pesado. Eu fui pregar uma igreja muito longe, ele, velho, tô muito longe, muito longe. Aí o pastor, naquela época, o pastor combinava o Uber, né? Não, Cê- chega aqui, a gente vai te dar o Uber. Aí vai eu com o Uber, pago do meu bolso. Na volta, o pastor fala, não, quando a gente estiver indo embora, você já faz já vê quanto que vai dar, eu já te dou da ida e o da volta. Irmão, a igreja, ela tinha a entrada, aí tinha uma saída por trás que só quem era da igreja sabia. Mano, quando eu terminei de pregar, eu só vi o pastor saindo por trás, aí eu pedi o obreiro pra chamar, poxa, chamar o pastor que eu preciso ir embora e tudo mais. Aí chamou o pastor. Quando o pastor veio, pastor, preciso ir embora e tudo mais, chamar o Uber aqui pra ir embora. Ele, meu filho, eu só vou aqui atrás pegar o dinheiro, já tô voltando pra continuar. Irmão, e o pastor demora 10, 20, 30, 40 minutos. Eu falei, irmão, tem como chamar o pastor ali atrás? Ele, mano, ali tem uma saída por trás da outra rua. O pastor, se foi para ali, ele foi embora. Irmão, o pastor foi embora, eu tô esperando o pastor até hoje voltar. Aí, perto da igreja tinha uma estação de BRT. Ah, não faz comigo, não. Eu acho que Deus me perdoou por esse dia ter dado calote, mano. O calote foi santo. Deus abençoe esse calote. Mano, eu duro sem R$ 1 no bolso. Mano, eu já tive muita gente assim também. O coordenador. Ih, rapaz, o coordenador já foi embora há muito tempo. Falei, não é Pô, possível, mano. já foi embora. A gente já passou por cada coisa, cara. Já vi gente caindo na minha frente de negócio de oferta, tropeçando, batendo com aquele negócio. Nossa, teve, pô. O dia que tu foi comigo lá pra Cabo Frio, que a caixa caiu em cima da cabeça do moleque foi, dentro da. mano. Cara, aquele culto ali foi pesado. Do nada a caixa de som caiu na cabeça. A gente cantando, daqui a pouco a caixa em cima da cabeça do moleque. Blau! O culto parou pra atender o moleque. Ninguém caiu da janela. Tu acha que caiu? Eu tava descosta. Tava lotado. Não, pegou um cheio na cabeça dele. Ah, né? pegou em cheio. Pô, Foi. É porque eu tava descosta. Quando eu vi o Elito regalando o olho, eu falei, aconteceu alguma coisa atrás de mim. não, começou a sangrar, abriu, teve que sair Abriu, o moleque saiu desesperado. voado. O moleque saiu desmaiado. Caraca, mas, cara, eu só ouvi depois. Varão, a caixa caiu em cima da cabeça do menino. Caiu na cabeça dele. Caraca, aí a gente foi. E a gente foi comer, né? Quando a gente foi comer, os pernilongos desse tamanho que tinha na recepção. Um monte de cachorro na recepção. Gato, cachorro. Gato, cachorro, dentro Tinha um do... zoológico lá dentro. Cara, eu já passei Esse por dia- cada coisa que é só o sangue. Não, momentos de assim eu Jesus, já mano. passei, já. Momentos assim eu já passei. Caraca, mas eu vou te falar, esses momentos assim, de primeira, São aprendizados, né, é mano? apavorante, mas depois, cara, só dá pra rir, mano. Não dá pra fazer outra coisa, não. Também gera muito aprendizado também, mano. Muito. Muita maturidade, eu acredito. É exatamente por esse fato aí que a gente cobra. Porque tem muita gente que já tomou muito calote, meu filho. Tem um pastor aí que sumiu, me fez entrar dentro da favela pra cantar e pregar. Quando foi pra sair, cadê o pastor? Eu saindo da favela duro. Meu Deus, cara, isso é muito bom. É o que você falou, dá aprendizado a gente também, a gente acaba aprendendo. São essas coisas que também se amadurece ministerialmente, né, mano? Tem gente que precisa passar por isso, Caraca, que acha que o ministério é um mar de rosas. ele não é não, nego. É nada. Agora, eu acho que tu lembra, acho que já tinha chegado na família já. Quando a mulher lá da Bahia fez a gente ir pro aeroporto, Sim. ficamos de... Foi tu que levou a gente pro Foi eu aeroporto. que levei vocês. Ficamos de 6 da manhã a 9 da noite. No aeroporto. No Pra aeroporto. chegar em casa foi só de madrugada. Aí a mulher prometeu pra gente, vamos lá, eu vou trazer vocês pra Bahia.
Aí a gente foi pro aeroporto, foi a primeira vez da Pamela no aeroporto. Aí encontramos vários famosos também, mas ficamos... E aí, irmã? Ela, não, calma aí, deu errado, mas já tô enviando a passagem pra vocês. Mano, a gente ficou de 6 da manhã, a gente comeu no aeroporto. Bebeu no aeroporto. Quem vai pro aeroporto sabe que almoço, comida, café, tudo lá é muito caro. E a gente ficou de 6 da manhã até 9 e pouca da noite. Chegamos em casa de madrugada por causa disso. Nossa, foi a pior fase da nossa vida. Depois disso, eu não acreditei mais em ninguém. Todo mundo que vinha pra convidar a gente já suspeitava, a gente já... Ih, esquece. Mano, você tem um livro favorito? Um livro da Bíblia que você... Caraca, esse livro aqui é o que eu mais gosto de pregar, eu mais gosto de falar. Cara, eu gosto muito do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Um livro bom. Fala muito sobre o crescimento da igreja primitiva, né? E é um livro que particularmente eu sou muito apegado. Atos e Êxodo também. Gosto muito do livro de Êxodo. Esse livro de Atos, ele... Quando a gente se apega ao... É porque Atos é a continuação, né, mano? A gente tá vivendo Atos Isso. até hoje. Mas enfim, eu ia entrar no assunto polêmico, mas pensei bem. Deixa pra lá. Não tem advogado. Não, meu advogado não vai trabalhar. Ele não vai. Ainda mais que tem um monte de pregador. Porque tem pregador que eu sei que ele não segue a gente, mas tudo que a gente posta ele vê. Aí ele vai lá no YouTube, procura um corte, recorta e faz besteira. Mas enfim, eu não vou falar teu nome agora não. Vamos esperar. Que eu vou te botar aqui na mesa pra sentar pra conversar com a gente. Mano, um recado que você tem pra dar pra uma galera que se sente meio perdido na era de hoje. Tipo, não sabe se encontrar, tá ligado? Cara, vamos lá, vou falar dentro da Bíblia. Eu participei de um podcast e me fizeram essa mesma pergunta. Se eu tinha um conselho pra quem estava perdido Sim. e precisava se achar. Eu costumo usar muito um texto bíblico baseado nessa pergunta, que é em Lucas 15. Uau. Quando o filho pródigo ele pede para seu pai parte da sua herança, o pai dá a herança para ele e a Bíblia diz que ele vai para uma terra distante, só que chega uma fome terrível, uma seca terrível nessa terra e ele gasta tudo aquilo que ele tem, até que ganha um emprego, começa a cuidar dos porcos e ele cogita na mente em comer a comida dos porcos, até que ele se lembra, cara, na casa do meu pai eu tinha pão com fartura e nem os trabalhadores comem isso. Uhum. Então vou voltar, vou preparar um discurso, dizer pro meu pai que eu pequei contra o pai, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado de filho, eu vou pedir para ele me receber como trabalhador. Então a primeira coisa quando a gente se perde, porque a gente quase perde também a nossa identidade de filho. A segunda coisa que esse texto me ensina muito é quando ele volta, a Bíblia diz que o pai observa ele de longe, corre e abraça ele. Quando o pai abraça ele, ele libera o discurso que ele preparou, estando distante do pai. Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado de filho. Me recebe como trabalhador. Você percebe que ele se perdeu, irmão. Sim. Ele foi para longe do pai, foi para longe da casa do pai, se perdeu na terra que ele estava e o fato dele se perder quis tirar a identidade dele de filho. Porque todo perdido é assim. Ele nunca mais se considera como filho. Não sou filho, vou chegar devagar e tudo mais. Só que quando ele libera o discurso pro pai, a Bíblia diz que o pai vai olhar pros trabalhadores e vai dizer, traz roupas limpas para ele. Existe uma versão, diversas versões diz que o pai manda dar anel para ele, manda dar sandália para ele. Só que tem uma versão que é muito específica, que diz assim, traga roupas limpas para ele. E a gente sabe que o pai, um raciocínio lógico, não preciso enfeitar nada aqui pra gente entender o que é lógico. A gente sabe que o pai não mandaria dar roupas limpas pra ele se o filho não estivesse sujo. Então a partir do momento que o pai tá dizendo pros trabalhadores dar roupas limpas pra ele, é porque o filho está o quê? Sujo. Então quando o filho chegou, o que o pai fez foi abraçar. Então você percebe que mesmo o filho perdido e sujo, o pai não isentou de dar um abraço nele. Sim. O pai tá dizendo, eu te amo como filho, e mesmo sujo eu vou te abraçar. Mas o que o filho quer de volta é voltar pra casa do pai. O que o filho tá querendo de volta é entrar e participar, estar na mesa.
Até porque ele não tá se considerando mais como filho, quer ser chamado de trabalhador, porque ele se perdeu, irmão. Se perdeu na escolha que ele fez. Ele se perdeu naquilo que ele achava que era melhor pra ele. Ele achava que o melhor pra ele é pegar parte da herança e ir pra longe do pai. Só que tudo que ele tinha estava dentro da casa do pai. Então, quando ele volta, ele quer sentar na mesa. Aí, quando ele quer voltar pra sentar na mesa, o que o pai diz pra ele? Você vai ter que trocar as vestes. Te receber sujo, eu te recebo. Te abraçar sujo, eu te abraço. Eu vou te receber do jeito que tu chegou. Mas pra tu sentar na mesa de novo, você vai ter que se achar. Você vai ter que trocar as vestes. Porque o fato, na verdade, o receber é com o pai. Mas tomar a decisão de se achar novamente é nossa. É isso aí. Porque tem momentos que a gente vai se perder. E a gente quer que Deus nos ache. Não, Deus. O Senhor sabe as maneiras, o Senhor sabe o que aconteceu, quero que o Senhor me ache. Só que esse texto eu uso muito como base para essa pergunta que tu me fez, para entender que o pai ele recebe do jeito que a gente tá, mas quem tem que se achar somos nós. O fato da limpeza tá todo no verso de número 15. Por exemplo, a ovelha é achada, mas para entrar tem que se limpar também. Ele tira toda a sujeira da ovelha para entrar no aprisco. A mulher, para dracma, tem que limpar a casa para achar. Então a limpeza tá desde o primeiro. Então até o pai mesmo, te aceito, como você falou, e disse muito bem que eu não sou fã desse moleque. E cara, são escolhas, né, mano? Exato. São escolhas. Exato. Outro texto que eu gosto muito é de José, são escolhas. José ele tem a oportunidade de mudar. Ele chega na casa de Potifar, ele tem a oportunidade de mudar ali. Ele não precisava passar por prisão, não precisava passar por nada. Ele teve a oportunidade de mudar ali. A mulher de Potifar olhou pra ele e disse: a cama tá toda preparada, é só tu se deitar comigo. O que ele faz? Ele deixa a capa pra trás e corre pra prisão. Aí é o que eu costumo dizer: José prefere ser honrado dentro da prisão do que ser envergonhado na cama. Uau. São escolhas. Isso aí, mano. Então a tua escolha vai definir se você permanece perdido ou se você se acha novamente. Ah, é maluco. Eu ia falar pra ele deixar um recado pro povo, mas já deixou um monte. Se você não ouviu esses recados aí, você tá doido. Gente, chegamos ao final, mas antes de eu chegar ao final, eu preciso fazer como é que você fala? Um anúncio, vamos botar assim. Eu vou botar esse anúncio, eu acho que esse vai ser o nosso primeiro corte. Acho que vai ser, né, Tchelias? Acho que esse vai ser o nosso primeiro corte. Acho que vai ser. Bote esse como primeiro corte pra gente já soltar na sexta-feira. Tá bom? Porque além de mim, o Wellington também vai ser um dos apresentadores desse Papo de Crente. É um dos... Aplaude. Pra aplaudir. De pé. Eu tô recebendo o irmão aqui, eu fiz essa proposta pra ele hoje, eu nem perguntei se ele queria, eu falei que ele vai apresentar, e um dos apresentadores desse podcast do Papo de Crente é o Wellington Carvalho. Então, a partir de hoje, dia 12 de dezembro, pra lá, é ele que comanda essa bagaça aqui, tá bom? Então, eu vou deixar as redes... Eu não, né? O Glauber vai deixar as redes sociais nossas aqui embaixo. Não esquece de seguir o Wellington em tudo, tá? Você tem TikTok? Não. Tem. Então, segue o Wellington Carvalho, 7373, brincadeira. O Wellington Carvalho no Instagram e o Wellington Carvalho no TikTok. É um grande exemplo para essa geração. Eu falo que eu conheço, eu falo porque eu sei quem ele é. Tanto, como eu disse, eu sei as lepras que tem dentro de casa. E mesmo assim, se a gente mandar mergulhar, mergulha. E é isso, tá bom? Portanto que ele tá aqui hoje. Porque se fosse por ele, não estaria rodando na Uber. Que cara, tem um ódio disso. Mas, não, gente, não tem um ódio de quem roda na Uber, até porque meu pai roda também. É um negócio meu com ele, tá? Enfim. É isso, então é esse anúncio que eu tive pra fazer. Bota aqui na nossa tela os nossos patrocinadores. Vai aprendendo a falar que você vai ter que anunciar isso também. Bota os nossos pequeninos. Cadê os nossos pequeninos? Alpha Kids Moda Infantil, tá bom? A Lívia vai andar muito no estilo. Jonas Alpha Kids. Vai andar, tem que andar, tá bom? Você que tem seu filho, tem seu sobrinho, tem seu neto. Vamos lá, nossa loja é online, tá bom? 21 974788443. 21 974788443. Manda mensagem pra gente, fala que veio pelo Papo de Crente e vai ter promoção. E a nossa outra é o nosso Smart Hurt, tá bom? Nossa mobilidade urbana
tá? Motocicleta elétrica, a gente tem grandes promoções lá, então super baratas. A moto dele é muito barata, tá? Eu falo porque eu já pesquisei, eu já quis ter uma, e quando eu procurei eles, facilitaram muito pra mim antes de a gente ter essa aliança. Então, esse é um dos motivos da gente ter essa aliança, é isso, tá? Procure eles, sigam eles no Instagram, no TikTok também, eles têm bastante promoção, bastante novidade também. E é isso. Alô, Damião. Um abraço, tá, irmão? Obrigado pela tua parceria. Ele Você é é fera. incrível. Damião é um cara incrível. Eu sou fã desse cara, da família dele. Se eu for falar do Damião aqui, inclusive eles têm um podcast aqui também, não é? Eles gravando ontem. Eles gravaram ontem. O quê? High-tech High Tech. urbana. Isso aí, sigam eles também. Damião é um cara incrível, tá? É isso, gente. Um beijo, um abraço. Deus te abençoe. A gente se encontra por aí. Manda um beijo, um abraço, Wellington. Tamo junto, Deus abençoe. Também quero aproveitar a oportunidade pra agradecer, tá, mano? Você é irmãozão Te amo. que eu nunca tive. Obrigado pelas oportunidades. Agradecer ao Papo de Crente pela oportunidade também, a Alfa, a galera toda. Tio, tamo junto. Você é o meu pastorzão. O nosso pastorzão. Deus abençoe e vocês não perdem por esperar porque tem muita coisa boa pra acontecer. Esqueça Tamo junto. tudo. Gente, beijo, Deus te abençoe. Ó, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? E comente bastante. Deus te abençoe, a gente se encontra por aí.